Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu comentando que o Antigo Testamento, abre aspas, o Antigo Testamento fala muito do povo do Egito, mas há uma cultura muito mais rica e antiga, que é a dos chineses, e é como se não existisse na Bíblia. Nunca é mencionada. A missão do cristão, eu sei, é pregar, disseminar a palavra de Deus, e pregar a todo mundo, mas nós devemos respeitar indianos, chineses e outros orientais que não tiveram a nossa formação judaico-cristã. Fecha aspas. Bem, a Bíblia menciona sim esses povos, e o versículo que você citou é a prova disso. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16,15. O Senhor tinha em mente todo o mundo e toda criatura, o que inclui o mais remoto ponto do planeta Terra. A questão é entender, primeiro, a que se destina a Bíblia e qual é o seu tema principal. Tudo na Bíblia tem a ver com a ruína do homem e a graça de Deus em salvar o pecador. Portanto, seu tema principal é o Salvador, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo e depois efetivamente veio para morrer por nossos pecados. Tudo mais é periférico. Como uma imensa galáxia de povos que gira em torno do seu centro, o verdadeiro homem segundo o propósito de Deus, Jesus. Apocalipse 9:10 fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Para que esse homem viesse ao mundo, Deus anunciou que ele seria um descendente da mulher, não do varão. Veja o que ele disse à serpente, a Satanás: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, semente dela. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Então, logo Adão e Eva pecaram, Deus anunciou essas boas novas do Evangelho, lá no Éden. Um homem descendente da mulher, distinto de outros seres humanos que descendem de um casal, homem e mulher, seria tornado inválido, seria feito inválido pelo ataque da serpente que atacaria o seu calcanhar. Uma antiga lenda grega nos legou a expressão calcanhar de Aquiles, que é usada como sinônimo de um ponto fraco de alguém. Um soldado que tivesse o tendão do calcanhar, o tendão de Aquiles, rompido, ficava inválido para a batalha. O ponto fraco, se nós podemos chamar assim, de nosso Senhor Jesus foi a sua submissão ao Pai e o seu amor por nós. Ele veio ao mundo disposto a ir até as últimas consequências para nos salvar. E isso incluía permitir que o inimigo, que é a antiga serpente, Satanás, atacasse o seu ponto fraco ao ponto de deixá-lo inválido, pregado numa cruz. Mas a própria mensagem evangelística, proclamada ainda lá no Jardim do Éden, indicava também que seria esse mesmo homem quem esmagaria a cabeça da serpente, que é onde está o veneno de uma serpente. Seria a vez da serpente ser feita inválida. Veja as passagens. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Hebreus 2, 14 a 15, Colossenses 1, de 13 a 14. Bem, até aqui, apenas para deixar muito claro para você que o tema principal da Bíblia é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Para esse homem vir ao mundo, Deus usaria não uma mulher ou uma virgem, como erroneamente aparece em algumas traduções da Bíblia, mas a mulher e a Virgem Maria. Essa mulher é a da passagem em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, e também da passagem de Isaías 7,14, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Mas essa mulher deveria vir da linhagem de uma das muitas famílias de seres humanos, e Deus escolheu justamente uma das menores e menos relevantes famílias, a família do nômade, criador de gado, Jacó, mesmo em um mundo onde já existiam pessoas e civilizações avançadas, como era a do Egito, da Grécia, da Assíria, da China, da Índia,
e talvez outras aí perdidas na poeira da história. Mas nômades, pastores, eram considerados gente baixa. Ao escolher aqueles que não tinham qualquer relevância na civilização antiga, Deus queria mostrar que a salvação viria daquele que surgiria como uma raiz de uma terra seca, que não tinha beleza nem formosura e que, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, de 2 a 3. E assim foi até com o filho desprezado de Jacó, o jovem José, que foi vendido por seus irmãos para ser escravo no Egito e chegou ao status de vice-rei daquela que era a nação mais poderosa da terra. Não é de surpreender que tudo na Bíblia gira em torno de Jesus e do povo para o qual ele inicialmente viria. Jesus, cujo símbolo, José era um símbolo de Jesus. Porque Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, de 11 a 13. E é aí que entra parte da resposta ao seu questionamento. Deus está formando para si um povo que não tem nada a ver com a linhagem humana a partir de Adão, o primeiro homem, mas sim com a linhagem do segundo homem, o segundo Adão, como fala 1 Coríntios 15, 45 e 47. Havendo o primeiro homem sido criado a partir da terra fracassado, Deus colocou em cena o segundo homem, que veio do céu. Para essa nova humanidade ou nova criação, não existe qualquer sentido em rotular alguém de chinês, alemão, brasileiro, sei lá. Todas essas designações da terra caem por terra, porque Deus agora está formando um povo segundo o protótipo celestial que é Jesus ressuscitado. A sua ideia de que devemos respeitar indianos, chineses e outros orientais que não tiveram a nossa formação é o mesmo que dizer que nós devemos abandoná-los, as suas idolatrias e a perdição que está diante deles. É para que isso não aconteça que o Evangelho é pregado em todo o mundo a povos de todas as línguas, mesmo porque o mesmo Deus que dividiu os homens em diferentes nações, em diferentes línguas e nações, naquele evento lá da Torre de Babel em Gênesis, fez com que esses mesmos homens de diferentes línguas se entendessem no evento do Pentecostes, em Atos 2, quando foi formada a igreja. Se você colocar a ponta do compasso no Filho de Deus vivendo no Oriente Médio, imagine então os círculos ao redor desse pontos perdendo de intensidade à medida que eles se afastam desse ponto inicial. Isso acontece porque eles vão ficando cada vez menos relevantes na sua relação com aquele que é o assunto principal da Bíblia, Cristo. Mas isso não significa que Deus tenha se esquecido desses povos, não. E é por isso que o Evangelho, Deus quer que o Evangelho chegue até eles, e mesmo os que não foram alcançados nesse período da igreja, que pode se encerrar a qualquer momento, serão depois alcançados pela mesma graça que vem salvando desde o dia em que o Senhor Deus sacrificou um animal no jardim do Éden para, com a sua pele, cobrir a evidente nudez revelada pelo pecado de Adão e Eva e substituir o inútil avental de folhas que eles tinham feito para si mesmo, para tentar cobrir a sua nudez. Se você começar a estudar a profecia, descobrirá coisas incríveis, como a menção feita à China, chamada nos tempos do profeta Isaías de Sinim. Veja a passagem: eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Isaías 49, 12. São os chamados povos mongoloides, que descendem de Jafé, um dos filhos de Noé, e se espalharam pela Ásia quando houve a confusão de línguas e a formação das diferentes nações, como um juízo de Deus, porque não existiam nações até o capítulo 10 de Gênesis. A dinastia Han chinesa, que durou de 206 a.C. até 220 depois de Cristo, tem uma história tão bem documentada que ela menciona até o dilúvio e a dispersão de Babel e traça a rota até onde chegaram os chineses. Quando o Senhor diz assim, quando o Senhor diz:
Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque, Tubal, em Ezequiel 38:2. Ele está falando de povos cuja terminologia atual vem desde a antiguidade como Rússia, que é Ros, Moscou, Meseque, e Tobolsk, Tubal, todos eles ocupando o atual leste europeu. Mas se esses povos são citados na Bíblia, é porque terão um papel importante ainda na sua relação com o Senhor e com Israel no futuro, ainda não tiveram. Outros, provavelmente, até as Américas, Austrália e povos não fisicamente ligados ao território do Oriente Médio, são chamados de as Ilhas do Mar, também serão abençoados na sua relação com Israel, que será restaurado a sua terra para o reino milenial de Cristo num mundo totalmente restaurado. Veja a passagem. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Salmo 11, versículos 10 ao 13. Você disse que é professor, mas não especificou a disciplina. Mesmo assim, todo bom professor tem costume de ler e estudar. E aí está um vasto campo para você agora se aventurar. Mas antes disso, é preciso saber se realmente confia em Deus e na sua palavra como sendo perfeita. Também é preciso saber se você já tem a certeza do perdão dos seus pecados pela fé em Cristo e do seu destino eterno. Caso contrário, tudo mais será em vão, não vai adiantar nada. Por isso, sugiro que creia de verdade naquele que é a ponta do compasso, com o qual Deus lida com todos os povos do planeta, Jesus. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, de 8 a 10. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.